Bom, nas últimas aulas a gente viu então os primeiros acessos do OLT e tudo mais, como colocá-la na rede. A partir de agora a gente já tem a nossa OLT pronta na rede para começar as demais configurações. A gente tem um caminho ainda a percorrer até começar de fato a provisionar e ativar clientes. Claro que o mais demorado é o primeiro cliente, depois o segundo, terceiro, quarto, aí boa parte já está configurada, né? Boa parte já está pronta. Aproveita. Então agora a gente vai falar basicamente da gerência. O que é o sistema de gerenciamento? Quando a gente configura, a gente pode fazer de duas formas, por linha de comando, telinha preta, comando a comando, que tem quem goste muito por linha de comando, inclusive é bem flexível por linha de comando, ou para o sistema de gerenciamento. Então basicamente agora a gente vai falar de um server, onde roda um sistema de gerenciamento e acesso ao OLT, acesso ao NU. Então Vargas, eu queria que tu falasse um pouquinho quais são as principais diferenças entre fazer por linha de comando e gerência, o que se ganha em cada um e o que se perde em cada um também, né? Como que seria essa estrutura? Então, o que acontece é a interface gráfica, no caso da gerência, Isso. né? Ela é bem intuitiva, né? E muita coisa, como tu não precisa digitar ali, né? Tu pode ir avançando, então tu pode seguir uma linha do início e dando próximo, próximo, próximo e terminar. Na verdade, ela te permite, né? Uma forma mais intuitiva e ela te dá uma imagem do que está ali configurado de uma forma, né? Gráfica mesmo. Então é uma facilidade. É uma facilidade. Né? Até o nome justifica, né? O nome do software, que é ParquesEasy, né? E então muitas vezes o provedor não tem uma pessoa técnica ou que não está familiarizada com a linha de comando, né? Cisco. E aí vai para a gerência. Tem provedores que optam por nunca usar a linha de comando. O que não é rotina, às vezes. Acho que a linha de comando é muito fácil de entender e pegar quando é rotina. Agora, quando se afasta, de vez em quando mexe, aí é diferente. Aí talvez a gerência seja mais interessante. Isso, porque daí é bem gráfico mesmo. Então é uma facilidade, realmente. Tá? Então, como que vai operar, como que o técnico faz ali para ter acesso, em primeiro lugar, ao software, né? Porque aqui a gente já está com IP, já está tendo acesso ao equipamento e ao software. Como E agora, é a gerência? Exato. Como que ele faz? Bom, para ter acesso à gerência, né? Sendo cliente Parques, tendo acesso ao suporte técnico, estando cadastrado, tendo login, ele vai entrar lá com o login dele e vai ter acesso, tá, ao software para download. Tá? Através do portal da Parques. Através do portal da Parques. Tá? Aqui eu estou mostrando no site mesmo. Tá? No site da Parques tem uma área de suporte. Vai lá, entra, né? Vai cair nessa tela aqui. Se ele não tiver cadastro ainda e entrar lá, ele consegue solicitar o cadastro por lá? Pode solicitar no site. Certo. Né? Ele informa lá os dados da empresa dele. Né? E ele vai estar enviando uma solicitação para o suporte. O suporte olha ali, ó, se checa, né? Esse cliente realmente é um cliente, né? Aí a gente já responde para ele, né? Já cria o cadastro. Exatamente. Ele já recebe o e-mail dele com uma senha. Maravilha. Depois ele vai lá no próprio portal, ele pode mudar a senha também, né? E aí ele fica tranquilo. Ótimo. Tá. Com o login ele pode acompanhar, na verdade, o status de tickets que ele vai abrir conosco e vai ter acesso à base. Base de dados e mais os chamados em si de suporte. Chamados, exato. Maravilha. Então, aí nesse momento, né, que ele acessou o portal, ele vai ter acesso ao conteúdo, inclusive o software de gerência. Tá? Então vai ter uma categoria ali, ó, descendo aqui na tela, né? Gerência gráfica GPON ParquesEasy. Tá? Aí aqui a gente tem o ParquesEasy versão 5.13.2, Server Client. Tá? Ele vai clicar aqui. Versão mais recente. A mais recente. A gente está sempre atualizando, né? Então se tiver alguma mudança, pode ser que no futuro, né, vai acessar, não é aquela versão. É 5.20 agora. 5.20, exato. Vai ter release, né? Então vamos ter ali o que mudou de uma versão para outra. É só ele fazer download. Faz download, exatamente. Maravilha. Clicou aqui na categoria, clica aqui para download, né? Aí vai ter algumas informações sobre compatibilidade, né? O que gerencia esse software, né? Os modelos de ONU, os modelos de OLT, Certo. sistema operacional, requisitos, né? Requisitos para mínimos, requisitos recomendados, o que a máquina tem que ter para instalar o software, né? Então vai ter ali as portas, muitas vezes, se a máquina está ligada num determinado ponto da rede, o provedor se preocupa com a segurança, então ele pode botar alguns firewalls, né? E acabar bloqueando uma dessas portas. Então é interessante ele saber, quais são as portas que ele precisa. Quais que tem que deixar aberto. Quais tem, deixar Certo. aberto. Então ele olha aqui nesse material, nesse
Uhum. No momento do download que ele já pode ter acesso a todas as informações. Precisa do Java, então vai ter ali a informação. Tudo que precisa, né? Ele lê aqui, os requisitos mínimos, né? Os Uhum. recomendados também. Né? Clica ali, E baixa né? o arquivo. E já faz download, tá? Maravilha. Então, beleza. Aqui cai na página, põe uma senha ali Põe a e já senha. faz download. Beleza. Feito o download, tá? Vai instalar. Na verdade, não precisa instalar. Esse é um ponto, acho que é bom a gente comentar aqui. No momento que ele fez o download, ele vai receber um arquivo que é um executável. Certo. Tá? Esse executável, quando ele recebe, ele vai... É esse Parks, Exato, esse Easy Server, certo? Easer Server. Easy Server, tá? Quando ele executar, vai criar o ícone aqui, entendeu? E vai criar um outro ícone também, que é um client. Como nessa prática aqui, a gente vai rodar o servidor nesta máquina e vai rodar o cliente também, mas existem outras possibilidades, tá? No momento que o servidor está em execução, tá? Tu tem as possibilidades de um cliente que pode estar no mobile, vai rodar num celular, pode estar em outra máquina, em outro ponto da rede, desde que a máquina tenha acesso de rede, né? Comunicação de rede com o servidor. Então, o servidor está dedicado, está sendo executado, está rodando. Inclusive, depois que baixou o programa, executou, ele vai para uma tela, tá? Ele vai abrir duas janelinhas aqui, tá? Uma delas é essa aqui, né, de Pooling Server, e vai abrir essa tela aqui que evidencia, tá? Que foi iniciado com sucesso o servidor. O servidor está rodando. Que está rodando. Certo. Caiu nessa tela que ele mostrou essa linha aqui, ó, de que foi iniciado, né, com sucesso, tá? Já pode abrir o cliente. Certo. Tá? Então aqui nessa prática a gente vai rodar E o pode cliente ser direto no na máquina. celular, pode ser outro computador, enfim, aí tem várias possibilidades, possibilidades. desde que se enxerguem. Desde que tenha comunicação de rede, né? Certo. O cliente com o servidor. O que o servidor tem de diferente assim do cliente, basicamente? Ele é no servidor que vai ficar o banco de dados, tudo aquilo que tem na OLT, a configuração toda, tudo que foi feito, inclusive as mudanças de estado, né? Uma ONU está lá conectada na fibra na OLT. A ONU desligou, ela vai gerar um evento que pode ser um alarme, um evento, né? A gente pode definir, pode ser uma coisa normal ou não, e um possível problema, né? Vai informar, a ONU vai informar para a OLT, por sua vez, vai informar para a máquina de gerência. E essa informação fica na gerência. Fica na gerência. Então, se reiniciar, por exemplo, a OLT, essa informação ela vai continuar na gerência. Exato. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa pensa, se eu já cheguei e não conheço o sistema, tem uma OLT adicionada lá. Se eu apagar a OLT da gerência, eu vou estar pagando a OLT lá? Vai parar de funcionar? Vai parar de funcionar os clientes? Não. Não. Não, porque ela sincroniza. O servidor, o banco de dados do servidor, ele sincroniza, vai lá na OLT, pega toda a informação e reúne, né, essa informação para poder exibir de uma forma gráfica. Basicamente é isso, entende? Então, o servidor aqui, rodando, a gente já pode abrir o cliente. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Então, a parte do servidor, basicamente, baixou, instalou ele, executou, depois tem que executar um cliente de algum lugar. Exatamente. Ok. Tá. Nesse caso, a gente vai executar o cliente local. Perfeito, isso mesmo. Certo. Só um detalhe, viu, que até eu não mencionei aqui, mas é um detalhe também de cadastro, que quando executar o servidor a primeira vez, ele vai pedir para tu informar o nome da empresa. Né, um contato, uma referência para a gente saber, né, quem é o responsável por aquela instalação. Certo. Então, a gente recebe essa informação lá na Parks, na área de suporte, tem o gerenciador, e a gente sabe, então, quem foi o contato que fez aquela instalação. Né? Maravilha. Tá, então, vamos abrir aqui o cliente. Vamos executar o nosso cliente. Ele vai pedir aqui um username e password. Não é o mesmo aquele da OLT. Da OLT a gente usou admin e Parks, né? Nesse caso aqui, a gerência é root. Ele é um usuário da gerência. Usuário da gerência. Certo. Inclusive, tá? A gerência ela permite que se dê privilégios diferenciados por usuário. Então, por exemplo, o Machado pode ser um usuário de segundo, terceiro nível dentro do provedor e ele ter outros privilégios diferentes de um usuário nível 1. Certo. Então dá para definir isso, né, com um outro usuário aqui que a gente chama de um super usuário, né, que ele vai poder dizer quem pode o quê. É customizável? É customizável, os usuários são customizáveis. E esse procedimento tem lá no banco de dados tem no banco de dados, conhecimento? No banco de conhecimento. Certo. Então, é uma prática, né, também né, operacional. Certo. Né? Daqui a pouco, em determinada operação, um usuário ele pode fazer tudo, ele entra com o root público, que é esse aqui, o administrador que a gente vai usar agora, né, para a gente poder fazer essa prática.
mas ele também poderia criar outros usuários, né, e definir lá na operação dele, ó, eu quero separar. Um usuário somente de leitura, para ele só fazer diagnóstico, por exemplo. Exatamente. Então, é uma prática. operacional, uma prática Beleza. e o software permite isso. Então, o usuário é root, Uhum. a senha é public. Tá? E o local ali, o host, nesse caso é localhost. Localhost, exato, porque nesse caso a gente está rodando o servidor na mesma máquina. Uhum. Se fosse um cliente que fosse em outra máquina, diferente do servidor, ele usaria o IP do servidor, Certo. porque ele iria apontar para o servidor que é o... Se meu que servidor buscar. estivesse rodando com IP público, por exemplo, eu poderia colocar o IP público O dele. servidor, Certo. exato, exatamente. Vamos clicar aqui, Connect. Pronto, aqui a gente já está na tela do cliente, né? A gente começa com uma categoria padrão aqui, um default category. Aqui a gente pode adicionar um OLT, né? Por padrão, aí no momento que a gente vai adicionando os OLTs, elas vão indo para essa categoria, Certo. tá? Aí E já vem com uma categoria default. já vem com uma categoria default, que é para facilitar. Certo. Em determinados provedores, né, que têm a intenção de dividir por regiões. Uhum. Eles podem. Então dá para criar, por exemplo, a região ou um bairro, né? Daqui a pouco às vezes atende um Um bairro, bairro, uma cidade. uma cidade, dá para dizer, eu quero um condomínio, um bairro. Vai criando aqui, né? Uhum. Essas categorias, vai colocando as OLTs lá. Então eu posso separar, eu posso ter duas OLTs na cidade A, na cidade B eu tenho mais uma, duas, e eu consigo categorizar isso. Exatamente. Certo. Consegue categorizar. Aqui, de novo, como é uma prática, né? A gente vai colocar a OLT Uhum. do nosso cenário nessa categoria padrão. Acho que é o mais usual, né? Uma, duas, três, 10 OLTs, é tudo mesma categoria. À medida que a rede é grande, o provedor é grande, por exemplo, tem clientes da Parks que tem mais de 70 OLTs em operação. Então é interessante já começar a categorizar elas. Fica até Isso. poluído colocar todas elas no mesmo mapa. Exatamente. Certo. Tá, aí vamos lá. Então aqui, ó, a gente vai em map, add node. Uhum. O node vai ser o LT. O Node é OLT. É o LT. Tá? Tá, vai ser o ponto central. A gente vai colocar aqui o IP que a gente tem configurado na interface que a gente está acessando ela, Uhum. né? Então o servidor acessa ela através desse IP, É o mesmo IP, é o de gerência. que é o de gerência, é esse que a gente vai adicionar aqui. 9268.2.254. Exatamente, barra 24. A comunidade aqui é a comunidade SNMP. Uhum. Então, o padrão da Parks também vira habilitado Uhum. e a comunidade é Parks. Leitura e escrita. Certo. Então, vamos colocar aqui Parks. Assim como a questão da senha de segurança, depois é interessante trocar. Trocar a comunidade também. É um outro ponto interessante. Exatamente. Certo? É possível trocar. Então, aqui a gente vai adicionar. Pronto. Ela já subiu aqui. O que acontece, como a gente não ligou nenhuma ONU ainda, então ela vai mostrar aqui que a OLT está adicionada, né? Mas ainda não vai mostrar nenhuma ONU. Ela está sincronizando ainda. Nesse momento ela está fazendo aquela busca, né? Pelas informações lá na OLT. É o primeiro acesso. Primeiro acesso. Aqui a gente vai clicar do lado numa outra forma de exibição, na árvore, né? Uhum. Aqui nessa forma de exibição, vai abrir todas as portas PONs, né? Vai mostrar aqui pra gente todas as portas PON. Como não tem ONU, Nesse não caso mostra não tem nada ninguém. ainda. Exato. E aqui ela já está sincronizando, ó. Uhum. Já deu para ver que não tem nenhuma ONU. A OLT ela está com um sinalzinho verde ali em cima, Uhum. dizendo que ela está ligada e está acessível, né? Porém não tem nenhuma ONU ainda. Então, no próximo passo a gente vai começar a adicionar Uhum. as ONUs, né? E a gente vai conseguir ver. Daqui, a partir desse momento, mesmo não tendo ONU, a gente já consegue Uhum. ver o componente aqui, dá para clicar com direito, né, em ver o componente, ou dá para dar 2 cliques com esquerdo. Certo. A gente já abre Já o consegue painel. acessar ela. Exatamente. Se nós porque tivéssemos 5 OLTs no nosso projeto, a gente adiciona 5 nodes e consegue acessar cada uma individual. Exatamente. A Maravilha. gente já consegue acessar. O que acontece também, que às vezes a gente também recomenda como uma boa prática, tá? Fez esse acesso aqui, já está visualizando a OLT, colocar um nome para ela. Porque Uhum. aqui ela está com um padrão Parks, né? Então, se entrasse uma segunda OLT, também ia ser o Mesmo Parks, nome. mesmo nome, apesar de ser IP diferente, né? Então, a gente pode colocar aqui como na nossa prática, né? A gente pode dar um nome aqui, OLT, né? Uhum. Underline treinamento. Certo. Só para a gente poder diferenciar, né? O NUS também não está com o nome Parks, né? E outras OLTs vão estar com o nome Parks. Então, aqui
a OLT, a gente está chamando aqui de OLT treinamento. Maravilha. E como a gente chama na linha de comando, né? A gente tem um comando para salvar. Uhum. Na gerência a gente tem um botão para salvar, né? Como é tudo gráfico, né? A gente vai aqui no Save Configuration para salvar. Antes disso a gente pode dar um Apply aqui, um outro botãozinho que fica aqui na esquerda, né? Para assumir. Aplica. Exatamente, a gente aplica Uhum. para assumir aquele nome. E depois vai aqui em Save para Se eu salvar. tivesse 5 parâmetros que fossem editados agora, eu edito os comandos, aplico eles e salvo uma vez só. Não preciso um comando Exatamente. salva, um comando salva. Não é necessário. Não é Dá necessário. para fazer, aplicar tudo que precisa e Uhum. depois no final salva. Maravilha. Aqui depois que salvou ele já dá uma mensagem, né? Foram salvas Salvo com com sucesso. sucesso. Maravilha. Então, a partir daqui, nós já temos então um sistema de gerenciamento com a OLT adicionada nele. Perfeito, isso Então, mesmo. a partir daqui, nas próximas aulas, a gente começa a fazer as configurações de política, de VLAN, etc. E depois também a parte de provisionamento das nossas venues. Perfeito. É isso aí, Marcos? É isso aí. Então tá.